Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui duas convidadas muito especiais, a professora Juliana, professora de dança do Anglo, e a Heloísa, que é a nossa bailarina campeã. É uma satisfação tê-las aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Igualmente. Que danças são essas que são ensinadas no Anglo? Então, na educação infantil a gente trabalha o balezinho, né? Ali entre os 2 até os 6 anos. Já com o grupo, que temos um grupo de competição da escola, a gente mescla todas as danças numa só. E aí, nisso, nos campeonatos, acaba indo num estilo chamado estilo livre. Então, a gente engloba jazz, a ginástica dentro da dança, danças urbanas, até mesmo o balé, a gente mistura tudo e forma um estilo único ali, chamado estilo livre. Muito interessante. Daí, no caso, nas competições, vocês vão competindo com modalidade de dança diferente, mistura tudo, como é que funciona? Nos campeonatos de dança existe essa modalidade chamada estilo livre, a categoria estilo livre. Então a gente compete todas as nossas coreografias dentro dessa categoria. Uhum. E daí, no caso, é avaliada a performance e a coreografia. Isso é o tema, né? Então você escolhe o tema e aí a dança, a técnica, a musicalidade e o nível técnico das bailarinas. Muito interessante. Eu vejo aqui, me passaram uma relação, são muitos títulos, são tantos que eu nem vou ter tempo de pronunciá-los todos. São quantos títulos mesmo? De dança são 22 esse ano. Nossa, 22 títulos de dança e temos aqui diversos troféus aqui na mesa e também várias medalhas e essas medalhas aqui são da Heloísa. Que medalhas são essas, Heloísa? São medalhas do Gebequinho do ano passado e desse ano. São medalhas de ginástica rítmica e ginástica artística desse ano. E o que é mais difícil, a ginástica rítmica ou a ginástica artística, ou as duas são equivalentes? Para mim, a rítmica é mais difícil. Explicando um pouquinho para as pessoas que não entendem muito bem qual é que é a diferença de uma e de outra, o que é a ginástica rítmica? A rítmica é mais coreografada, com aparelhos e é sempre no tapete. E a ginástica artística, ela, na maioria das vezes, é em aparelho, tem até o solo, mas tem mais aparelhos como trave, salto e etc. Requer uma grande habilidade. Tu estás de parabéns por ter tantas conquistas assim, sendo tão nova, acredito que ainda tem muito futuro pela frente. A tua ideia é se profissionalizar? Sim, com certeza. Qual é o maior título que tu já ganhou até agora? O maior título em ginástica? É. Creio que o Gebequinho. Gebec. Gebec, isso. E qual é que é o teu sonho? Meu sonho é chegar a um nível brasileiro, mundial. São bons sonhos. E como é que nós estamos trabalhando para realizar esses sonhos, professora? Então, a gente tem esse grupo competitivo, né? Então, a gente faz uma seletiva ali entre as alunas. E dentro desse grupo, a gente trabalha tanto a dança como as duas ginásticas, né? As ginásticas automaticamente para competir os Jogos Escolares de Santa Catarina e a dança para competir festivais regionais e até internacionais, como já aconteceu. Elas têm uma carga mais ou menos horária, assim, de 6 horas semanais de treino. Então, elas trabalham bastante para isso. Elas têm todas as minhas 9 meninas hoje que tem dentro do grupo, elas têm a própria coreografia delas, tem coreografias de conjunto, então teve épocas que elas tinham 2, 3 campeonatos, então elas tinham que treinar para dançar para campeonatos de dança, como para treinar para jogos escolares, então elas trabalham muito duro para chegar a tudo esse resultado que elas estão tendo esse ano e os anos passados também, né? Realmente a ginástica e a dança é algo que exige muita disciplina e quanto mais cedo se começa, acredito eu que é melhor e por esse motivo que vocês têm um trabalho muito forte nos pequenos, né, na base. Isso. Eu tenho a educação infantil, a minha menor turminha tem entre 2 anos e meio a 3 anos. E ali a educação infantil vai até os 6 anos, então elas treinam balezinho. Eu já vou jogando junto a ginástica rítmica, porque elas acabam vendo as maiores e elas se espelham nas maiores, então elas chegam
chegam para mim e falam: prof, eu consigo levantar a perna igual às maiores. E também, além da dança, a gente também tem os aparelhos da ginástica artística para os pequenininhos. Então, a gente já começa ali a trabalhar a ginástica artística, tanto feminino como masculino, para eles conhecendo o esporte e, quem sabe, se tornar, né, uma campeã brasileira ou uma campeã mundial e, quem sabe, chegar numa Olimpíadas, né? É o grande sonho. É o grande sonho. E todo grande sonho, ele é possível quando se tem disciplina e um planejamento, né? Tem um objetivo traçado, um plano traçado. A dança, ela promove muitos benefícios, né? Então, ela trabalha com a nossa coordenação, trabalha com a nossa flexibilidade, com o nosso ritmo, com o nosso equilíbrio. E sabemos que todos esses elementos, eles são muito úteis na ginástica também. Então, existe essa relação premeditada entre a dança e a ginástica? Por exemplo, no momento que vocês ministram dança para as alunas ali, vocês também estão fazendo um mapeamento, uma preparação para entender, identificar quem é que tem potencial para ser aproveitado na ginástica, ou são duas coisas que vocês trabalham separadamente? É até engraçado, porque a gente dá na educação do ensino fundamental 1, a gente acaba conhecendo pela ginástica artística, porque a gente faz uma seleção para trabalhar o gebequinho. E dali eu que puxo para o grupo de dança, ali no nosso caso é o contrário. Hoje, tanto na modalidade da ginástica artística como na modalidade da ginástica rítmica, até nível de competição brasileiro, tudo, o artístico está contando muita nota. Então a dança está muito dentro da ginástica. Hoje, se você for assistir uma apresentação tanto da Rebeca como a da nossa Babi Domingues, que é da ginástica rítmica, você vai ver muita dança. Então, no nosso caso ali, a gente acaba vendo quem tem talento da ginástica e trazemos para a dança. A gente faz ao contrário, porque a gente trabalha todas as idades da ginástica artística e rítmica também. Eu estava falando até para vocês em off aqui que eu admiro muito as ginastas, porque, nossa, só de tu olhar ali aquelas coreografias, aqueles saltos, é muito impressionante a capacidade que elas têm. E sabemos, como tu falou, que são muitas horas de treino. Eu queria saber um pouquinho o que falta para o Brasil se tornar uma grande potência mundial, como é Estados Unidos, como são outros países, né, a China, outros destaques. O que falta para nós termos mais Rebecas, criarmos mais atletas que vão estar nos representando em umas Olimpíadas, em mundiais? Eu acredito que falta incentivo mesmo das pessoas. Eu digo assim, o ângulo, ele dá a possibilidade das meninas poder fazer o que elas amam e ter uma boa educação, mas nem todas as crianças aqui de Balneário têm. Então, eu acredito que falta ainda esse apoio no esporte ou visar o esporte de outra forma, né? Eu acredito que a gente tem grandes talentos no Brasil, muito talento no Brasil. Ele só não é trabalhado porque ele não é incentivado, ele não tem tantos festivais de dança, até que nossos festivais, a maioria que a gente vai é fora. Então, a gente participa em São Paulo, em Santos, porque realmente, se você comparar Santa Catarina e São Paulo, a gente não tem nada de cultura. Então, eu acredito que falta isso. Tanto no esporte também, eu acho que a gente precisa valorizar a base. Se a gente quer ter uma Rebeca lá na frente, a gente tem que apoiar a base. É da base que a gente cria grandes atletas, sabe? E eu acho que falta isso. A escola ali, o ângulo, acaba dando esse apoio de colocar, a gente acabar nos jogos escolares, dando uma visão para todas as escolas, e ali a gente oferece a nossa bolsa para poder vir estudar aqui na escola, né? Mas nem todas conseguem. Então, assim, eu digo que, por experiência própria, eu comecei a dançar num projeto municipal, que chamava Artenomia. E através desse esporte eu me tornei bailarina, conheci a ginástica rítmica também, mas não tive apoio dentro da ginástica nenhum, tive que abrir mão da ginástica para poder trabalhar. Graças a Deus eu tive a sorte que quando eu estava estudando no meu terceirão, a diretora da escola me convidou para ser professora da escola e desde então eu me tornei professora e estou até hoje, mas eu acredito que eu poderia ter ido muito mais longe dentro do esporte se eu tivesse apoio, sabe? Então, eu acho que falta apoio. O Brasil em geral, assim, falta apoio da base, investir na base, para a gente poder ter grandes atletas no futuro.
Eu concordo contigo e acho muito bonito o movimento e a preocupação que o Ângulo tem de estar fomentando isso, mesmo não sendo, digamos, seu papel, mas ele assumiu esse papel para si por ter essa preocupação, e acredito que se tu tivesse tido um ângulo no teu passado, tu poderia ter tido um futuro mais longe, né, dentro da ginástica, dentro da dança. Faz toda a diferença, né, porque o ângulo, nós estávamos comentando aqui, acaba atuando como um clube, né, para essas jovens aí, e dando toda a infraestrutura, segurança e apoio para que elas possam estar desempenhando seu papel com uma grande infraestrutura que sabemos que o colégio dá, apoio pedagógico, apoio técnico, e agora cada vez mais se estruturando, pensando que hoje já existe uma grande estrutura para os pequenos, e também está se criando uma grande estruturação para os mais velhos também, justamente para eles terem todo o aporte dentro do colégio, né? Sim, se eu tivesse um ângulo na minha adolescência, eu acredito que eu teria voado muito mais longe do que eu fui. Cheguei a representar Santa Catarina, tudo, mas infelizmente não tive um apoio como o ângulo dá justamente para essas meninas, né? Eu tenho o meu grupo ali de dança, que tem meninas que começou comigo com 12, 13 anos e vamos dizer que se fosse em alguns outros clubes, eles já achavam uma atleta velha, né? Na ginástica rítmica, por exemplo, a gente se aposenta com 19, 20 anos para ter uma base. E o ângulo não, ele abraça realmente, se eu quiser uma menina de 16 anos que eu vejo talento, o ângulo confia totalmente na minha escolha e fala, não, vamos junto, vamos atrás e vamos buscar o que você quer através disso. Então, não é só para os pequenos, é para os grandes também ali a escola, sabe? E eu recebo apoio da escola, então eu posso escolher as meninas que eu vejo de talento. Por Balneário Camboriú, tem meninas que eu descobri, até uma que faz parte do nosso grupo, que entrou ano passado através dos jogos escolares, que eu vi um talento nela e falei assim, eu preciso dessa menina dentro do grupo pra gente levar pra competição. Então a escola acaba trazendo essa ajuda que não é o papel dela, mas ela acaba nos ajudando muito. Nossa, é realmente um grande trabalho, mas tu falou algo ali que eu fiquei apavorado, impressionado aqui. As ginastas, elas se aposentam com 19 anos? Sim, a ginástica rítmica, a idade de competição começa muito cedo. Então, a gente já começa a competir com 8 anos. Então, a gente já tem pré-mirim começando já em nível brasileiro. Até que aconteceu o Campeonato Brasileiro agora de meninas de 8, 9 anos. Então, por ser um esporte que desgasta também muito, com 16 anos, ela já entra na categoria adulta. Então, com 20 anos, normalmente, elas já estão aposentadas. Assim, estamos até com surpresa que a nossa Babi, que é a Babi Domingos, que ela tá com 21 anos e eu acredito que ainda ela vai para Olimpíadas ainda, acredito eu. Mas temos a nossa recente agora, que é a Maria Alexandra, que vai representar nós, e ela tem 15 anos. Nossa, 16. é algo bem puxado mesmo, hein? E, deve ser um grande desgaste para o corpo, né? Então, sabemos que o balé já causa um grande desgaste para o corpo das bailarinas, ainda mais a ginástica, né? Que ainda tem todo ali a carga avançada. Mas, Heloísa, em relação a essa infraestrutura que nós estamos falando, esse acolhimento do ângulo, tu, melhor do que ninguém, pode falar um pouquinho para nós qual é que é a importância disso e como tu se identificou chegando no colégio e vendo ali um local onde tu poderia estar desenvolvendo isso. Tu já tinha ideia antes do ângulo de atuar na ginástica? Eu comecei a fazer ginástica um pouco antes de ir pra escola. Eu fazia escolinha. E a minha professora de ginástica, ela não via talento em mim. Com certeza, nunca viu talento em mim. E daí, com mais ou menos 8 anos, eu entrei na escola. E a minha professora normal, ela falou, nossa, tu é muito boa e não sei lá o quê. Até que ela me apresentou pra Leone. E daí a Leone quis me levar em Jabequinho. Daí eu comecei a crescer, assim, na ginástica e na dança, inclusive. E a estrutura que o colégio oferece faz diferença no teu desenvolvimento, te dá essa segurança, esse acolhimento e até essa segurança no futuro? Porque sabemos assim que às vezes tu inicia num local onde até vai uma determinada idade e tu não sabe se tu vai ter ali a estrutura no ano seguinte, se tu vai manter aquilo. Eu acho que faz diferença para tu te manter focada em apenas desempenhar o teu trabalho, né?
Sim, eu acho que a escola é muito boa em questão nisso, porque eu não penso parar tão cedo e com o apoio da escola mesmo, penso ir longe. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar no futuro dos nossos jovens atletas. Eu acho muito interessante esse trabalho de recrutamento que tu já faz, de estar observando, né? Porque muitas vezes nós temos grandes talentos que não têm oportunidades. Então, às vezes, não tem condição de um bom colégio, não tem condição de uma estrutura, às vezes nem sabe que tem o talento, que tem as ferramentas para aquilo, e daí é muito importante um olhar para tu conseguir resgatar esse talento e levá-lo para um local onde ele vai ser acolhido, vai ter ali o seu ensino, vai ter estrutura, vai ter todos os benefícios, né, para que ele possa desempenhar esse papel. Pegando um pouco desse aluno, digamos assim, carente, né, esse atleta carente, hoje, o colégio ele consegue dar alguma assistência para esse aluno? Como é que funciona isso? Com certeza. A gente teve uma situação que aconteceu muito triste, né? Uma das nossas integrantes do grupo, ela entrou, né, há uns anos atrás, através da dança, através de uma bolsa, e com 12 anos ela perdeu o pai dela. Com isso, ficou só a mãe cuidando dela e de mais 2 filhas, né? E a mãe faleceu em dezembro do ano passado, com 14 anos, né? Minha aluna tem. Então, a minha preocupação foi como manter ela na escola. Ela tinha a bolsa, mas tinha todo o material, tudo, né? E a escola, na hora, falou: Ju, não se preocupa, porque a gente vai manter ela dentro da escola, o material vai ser dado para ela, nós vamos dar a estrutura que ela precisar, se ela precisar do psicólogo, ela vai ter. Então, a escola conseguiu acolher ela de uma forma muito bonita, sabe? Hoje ela diz que nós somos a cura dela, né? Porque é uma menina muito nova e a gente não sabe, eu não consigo imaginar a dor dela sendo órfã tão cedo, né? E a escola acolhe não só ela, como já teve outras atletas também super carentes, que a escola viu que tem um talento muito grande e vamos apoiar não só no esporte, mas numa educação para ter um futuro digno, um futuro melhor, né? Então a escola dá essa possibilidade. E isso faz total diferença, principalmente para aqueles menos assistidos que não têm condições de estar arcando com o que é necessário. E sabemos que para ser um atleta é muita dedicação e também muito investimento, porque um atleta ele tem que ter horas de treinamento diário, tem que ter uma dieta equilibrada, tem que ter um acompanhamento de um nutricionista, muitas vezes tem que ter um psicólogo, porque eu acredito que a carga emocional, o peso emocional deve ser muito pesado, né? Falar nisso, eu acho que eu nunca perguntei isso para ninguém. Heloísa, como é que é o peso, o tamanho da responsabilidade quando tu tá numa competição lá que tu botou os pés lá no solo? Eu, até entrar, eu tô muito nervosa. Muito nervosa. Eu fico pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas quando eu piso no tapete, no palco, no solo, vai embora. Tipo, eu não sinto nada, eu não consigo enxergar ninguém, nada. Até os jurados em competição, a professora às vezes fala, olha pra eles, faz umas caras. Eu não enxergo. Daí eu só olho pra frente, assim, eu faço. Competição de ginástica, mesma coisa. Eu não enxergo nada, ninguém, não escuto. Parece que quando eu entro, todos os meus sentidos vão embora. E se tá a tua família lá na plateia gritando pra ti, te fazendo sinal, tu não consegue enxergar nada daquilo. Nadinha. E olha que a mãe dela grita. Eita, bastante. Que mãe que não grita, né? Pelo menos a gente sempre tem alguém, sempre um na torcida a gente vai ter, que é a nossa mãe, né? Se a gente não tiver a nossa mãe, daí a coisa tá feia pro nosso lado. Mas eu queria saber também um pouquinho a respeito de como é que é essa rotina, essa preparação. O que envolve isso? Envolve, por exemplo, uma dieta, tem um acompanhamento de nutricionista, isso é importante? Quantas horas de treinamento são por dia? Então, como elas já são umas meninas pré-adolescentes, já é meio que automático delas se cuidarem, né? Então, eu nunca precisei me preocupar em sentido de peso, nada disso delas, sabe? Elas gostam de ter uma alimentação melhor. Eu tenho uma que toda vez ela assim, eu quero parar num lugar onde tem salada.
eu quero salada. Ela toda hora ela quer salada. Então, nesse motivo, assim, é muito tranquilo. E de treino, elas hoje treinam 2 vezes por semana. Dá no total 6 horas semanais. Logicamente que perto de campeonato, aí o negócio vai muito mais. Elas treinam muito mais. Dias de competição, quando tem até marcação de palco, elas chegam 7 horas da manhã e compete e sai de lá 11 horas do teatro. Então, a carga horária delas, perto de competição, chega a ser umas 8 horas semanais, assim. Para a idade delas é um pouquinho grande, mas elas levam de letra. Acho que quando o amor pelo aquilo que a gente faz, acho que não tem peso num horário, pode treinar se precisar 12 horas por dia, não tem. Elas têm muito amor naquilo que elas fazem. Então, eu fico super feliz e honrada. Eu digo que eu sou privilegiada das alunas que eu tenho. Porque se eu precisar marcar um treino de 8 horas, elas vão estar com um sorriso no rosto lá, prontas para realizar. Isso daí é a disciplina e o profissionalismo de quem quer chegar em algum lugar. Não existe vitória sem sacrifício, né? Toda vitória, ela exige um preço. Hoje, em termos de competição, quais são os locais que vocês competem e quais são os planos que vocês têm de alçar voos maiores? Esse ano a gente já competiu em Pomerode, no Festival Estudantil de Dança. Participamos do Festival Catarinense na etapa classificatória em Blumenau, onde as nossas 5 coreografias foram premiadas e garantiu a vaga para Lages. Então, sexta a gente estava em Lages e, para surpresa, a gente recebeu todas as premiações das nossas coreografias. Logicamente que nossos planos é sempre maior, não tem como parar, né? Então, o meu objetivo é voltar a competir o Festival Internacional de Dança de São Paulo, que ele acontece todo mês de junho. Então, ano que vem, meu primeiro objetivo é esse. E, claramente, elas competir fora do país. Esse festival, já que é internacional de dança, ele já dá a possibilidade delas ganharem cursos para fazer fora do Brasil e lançar a vida profissional, uma carreira, né, internacional. Então, o meu objetivo maior é ter um grupo hoje que compete internacionalmente pelo Brasil. Nossa, vai ser uma grande conquista. Eu tenho certeza que vocês estão caminhando para isso. E vamos falar, né, outros programas aqui para falar do destaque de vocês em competições internacionais. Já vamos deixar acertado isso daqui. Em relação a essa questão da dança, a formação que elas recebem, a atuação que elas têm, para o público que não entende um pouco da dança, como é que se dá isso? Como é que funciona? A gente faz todo ano várias coreografias. Então, o que eu faço? Eu vejo o perfil de cada aluna. Eu vejo, eu tenho alunas que elas gostam de dançar coreografias mais alegres. Outras, elas gostam de coreografias mais dramáticas. E eu acredito muito, esse ano principalmente, que Deus deu tudo, assim, para mim desenhado. Porque, principalmente pro solo da Heloísa, eu sonhei com a música do programa do Silvio Santos. E eu falei, não, imagina fazer essa coreografia, né? Eu preciso de uma aluna muito alegre. E passou a semana, sonhei de novo. E nisso veio a Heloísa. Eu falei, Heloísa, vamos fazer uma homenagem ao Silvio Santos? E a gente fez uma homenagem ao Silvio Santos, um dos jurados que até compete fora do Brasil. Ele elogiou muito, falou que foi uma das coreografias mais bonita que ele viu, que é um privilégio ver alguém fazer uma homenagem a uma pessoa que enriqueceu tanto o nosso país com cultura, né, que foi o Silvio Santos. Mas também tenho alunas que gostam de coreografias mais dramáticas, então a gente tem que a nossa coreografia mais premiada, né, foi a coreografia de destaque do Festival de Pomerode, que é uma coreografia embaixo de um pano de 10 metros, onde a coreografia chama Gritos Abafado, onde muitas das vezes a gente representa a mulher que não tem voz, ou a dança que ainda é muito apagada no Brasil. Então a gente conseguiu demonstrar isso dentro de uma coreografia, onde essa coreografia, até então, é a nossa coreografia mais premiada. Nossa, só de tu falar já fiquei muito curioso. Uma pergunta, hoje tem algum local na internet que a gente consegue visualizar essas coreografias?
Sim, o Festival Catarinense, ele fez live na competição de Lages, então, pesquisando na sexta-feira, que foi o primeiro dia da grande final, tem todas as nossas coreografias. Tem a coreografia da Heloísa e tem mais 4 coreografias. Essa do Silvio Santos tem? Tem essa do Silvio Santos. Fiquei curioso para assistir essa coreografia E aí. é tão linda porque ela dança, ela passa a coreografia dela é em vários programas, em vários quadros do Silvio Santos. E no final da coreografia é o Silvio Santos falando que a gente tem que amar mais as pessoas, dar valor mais à vida. E no finalzinho ela solta um aviãozinho em última homenagem ao Silvio Santos. Então é uma coreografia que, sem dúvida, já tem um espaço muito especial dentro do meu coração. Uma das minhas preferidas. Pô, que bacana, parabéns, vou querer ver, até porque Silvio Santos é um cara que eu, como comunicador, não poderia deixar de admirá-lo, né? Um cara, assim, que inventou, né? Como construir a comunicação. Sempre gosto muito do que ele fazia, por exemplo, com a plateia, né? Que ele sempre aquecia a plateia dele, ele sempre conversava e quebrava um pouco o gelo. É algo que a gente sempre procura fazer aqui, que às vezes as pessoas chegam nervosas, que a gente sempre gosta de fazer essa conversa para ela ir perdendo um pouco aquela tensão e daí depois tudo vai embora. Sabemos que a dança, eu sou amigo de alguns profissionais da dança e eles têm uma vida muito bem sucedida, fazem apresentações em grandes festivais, em vários eventos, e eu acho que a formação que vocês falam, essas oportunidades são mais ou menos nesse sentido, que essas alunas possam... Até eu estou falando em alunas, a gente trabalha apenas com meninas na dança. Mas aceitamos meninos também. Aham. Ainda não temos, mas aceitamos também. Então aí, meninos, se quiserem, já vão ir para um local que só vai ter meninas, então vocês já vão estar na vantagem de alguns aí, ó. Até que a gente chegou na competição, na etapa de Blumenau, e os jurados comentou, né, porque eu recebo as avaliações, e ele, nossa, que bonito, meninas, levantar meninas, né? Aí eu pensei, é porque a gente não tem meninos para levantar as meninas, né? Sim. Mas elas fazem toda essa parte. E daí eu estava pensando em relação a essa questão aí que tu falou do futuro, e realmente a dança, ela proporciona uma carreira bem rentável, muito interessante. E é esse encaminhamento que vocês pretendem dar para esses jovens? Isso. Meu objetivo é que elas tenham uma carreira profissional fora do Brasil. Que eu acredito que os outros países dão mais possibilidade de crescer através da dança lá, né? A gente não tem o que os Estados Unidos, por exemplo, dá através da dança, né? Então, ter uma carreira profissional mesmo através da dança, o meu objetivo principal é elas ter uma carreira internacional. Então, por isso que eu busco levar elas em muitos festivais para elas ficarem conhecidas tanto aqui na nossa cidade, mas também ao nível do Brasil, para que elas um dia chegue a nível internacional. Hoje, a gente chama de bailarina, de dançarina? No caso delas, dançarina. Dançarina. Hoje, uma dançarina lá fora, tá? Uma dançarina internacional, ela consegue tirar mais ou menos quanto por mês? Ai, dependendo de companhias, nossa, eu não faço a mínima essa ideia, mas acompanho muitas bailarinas, tem bailarinas que ganham 20 mil por mês, 30 mil, coisa que no Brasil é muito difícil, né? No Brasil tudo é mais difícil. E falando até em Brasil, por que vocês acham que no Brasil é tão subvalorizado a dança, a ginástica, tudo que não é, digamos assim, o convencional é subvalorizado? Por exemplo, acredito que vocês já devem ter escutado que dança não é profissão, que ginástica não é profissão. Por que vocês acham que isso se dá tanto no nosso país? Eu até falo assim, a gente tem que ver que hoje em dia o Brasil não é mais o país só do futebol. O país tem tudo para ser da ginástica, para ser da dança, para ser de qualquer esporte. Eu acho que realmente falta visibilidade. Eu acho que se tivesse uma visibilidade maior, o Brasil ia ver grande talento que eles têm, né? A gente tem uma bailarina, que é a Ingrid Silva, que saiu de uma favela do Rio de Janeiro e hoje é uma das maiores bailarinas de Nova York. E mesmo assim, poucos conhecem ela. Então, assim, chega a ser até triste, porque é uma menina que saiu literalmente da onde não tem expectativa de crescimento de vida, né? Porque é dentro de uma favela, e hoje se tornou uma das maiores referências nos Estados Unidos. Através dela, hoje, existe a sapatilha de ponta negra,
coisa que não existia, ela mesma pintava a sapatilha dela com base. Então, ela tem até um livro hoje, A Bailarina que Pintava a Sapatilha de Ponta. Então, eu acredito que falta visibilidade. Assim como tem no futebol, deveria ter na dança, deveria ter na ginástica. Não só quando ganha as Olimpíadas, como que foi o caso da Rebeca Andrade. A gente só ouviu falar de ginástica na Rebeca Andrade, sendo que a ginástica já vem lá da Daiane dos Santos. Ou vamos dizer um pouquinho mais, Daniela Hipólito. Então, chega a ser triste, porque realmente falta visibilidade. Bom, nessa hora eu sempre entrego a minha idade, porque eu acompanhei todas elas, Daniela Hipólito, Daiane dos Santos, porque eu já tenho alguns anos nessa estrada, e realmente era muito impressionante. Já naquela época elas fizeram grandes feitos, né? O pessoal fala muito da Rebeca hoje, mas poxa, o que a Daiane fez no passado, o que a Daniele fez no passado, são grandes feitos, e que são feitos, só são lembrados na época de Olimpíada, muito, acredito eu, porque uma Rede Globo da vida, em rede aberta, transmite aquilo ao vivo. Então, hoje nem tanto, né? Mas na minha época aqui, de novo, tu não tinha muita opção, né? Porque tu não tinha ali os streaming, então tu tinha que assistir o que estava passando na TV. Então o Brasil inteiro tinha que ficar conectado e acabava assistindo aquilo e se entretendo com aquilo e gostando. E realmente tu tocou num ponto que aquilo que não é visto não é fomentado, e se não é fomentado, aquilo acaba não conectando com o público, né? A gente tá falando isso daqui e ninguém se interessa. No momento que a gente leva as pessoas numa competição, ou que mostra a competição para as pessoas, elas já começam a entender na hora, ver como é que funciona, a torcer, a se animar, porque é muito sobre isso. Então, quem é que não olha uma Olimpíada, por exemplo, e vê ali um salto no cavalo e não acha aquilo interessante? Não tem como tu não achar aquilo interessante, sabe? Ou uma apresentação de solo, ou uma apresentação de dança. Quem é que se fica alheio a uma apresentação de dança? Eu, com a minha atuação em vídeo, já pude presenciar muita coisa, né? Desde a parte de ginástica, a parte de dança, o flamenco, o tango, o balé, várias expressões, e aquilo é emocionante, né? Algo assim que carrega cultura, carrega muitas vezes a identidade de um povo. Então é algo que deveria ser melhor trabalhado e registrar principalmente isso, né? Que nem tu comentaste ali que a competição de vocês têm lá no site que tinha competição, né? De daqui a pouco vocês terem também uma estrutura no qual vocês pudessem ter todo esse material, todo esse aparato para que o público pudesse acompanhar vocês. Me meter um pouquinho também aqui, daqui a pouco fazer também uns vlogs e captando o dia a dia de vocês, como é que é essa rotina, como é que é o treinamento. Vocês sabiam que a Fórmula 1 estava embaixo? O pessoal estava passando por uma crise, que ninguém mais estava consumindo Fórmula 1, os grandes pilotos, eles se foram, né? Daí veio uma nova geração, o pessoal não estava conectando, e a Netflix fez um documentário mostrando os bastidores da Fórmula 1, mostrando o dia a dia deles, a rivalidade, como é que era, e nisso o público começou a se engajar. Então eu acho que passa um pouco por isso, porque eu acredito que as melhores histórias e aquilo que é mais envolvente está no dia a dia, nos bastidores das competições, no backstage, que todo mundo vê a ginasta ali ou a dançarina na performance, e o atrás do palco ali, como é que é. E isso eu acho muito bacana de se mostrar um pouco essa vivência, sabe? Sim, eu acredito que... Eu acho que se a gente começar a mostrar mais, eu acredito que vamos chamar mais atenção para a dança, nem só para a dança, para a ginástica também. Eu acho que também falta um pouquinho também dessa nossa parte de mostrar não só o lado bom, mas o lado que acontece por trás, as horas de ensaio, como que nós nos preparamos para ir para uma competição, como que acontece atrás da coxia, porque a gente faz muita oração, a gente se conecta muito uma com a outra. Então eu acho que se a gente começar a fazer isso, eu acho que vamos poder ver um lado diferente das pessoas, sabe? Mas eu ainda acredito que falta visibilidade. A gente pode ter um exemplo que aconteceu em agosto com o Mundial de Ginástica. Poucas pessoas sabem. Eu estava no Rio de Janeiro para assistir esse Mundial de Ginástica Rítmica. O pessoal do Rio de Janeiro perguntou: por que você tá com a camiseta do Brasil? Tem jogo? Aí eu falei: tá acontecendo o Mundial de Ginástica Rítmica pela primeira vez aqui. E ninguém sabia. Dentro do nosso próprio país pela primeira vez. Então eu acho que ainda tem que mudar muito
a cabecinha das pessoas para que elas possam ver a ginástica, a dança de outra forma, sabe? Abrir para conhecer esse esporte, abrir para conhecer a dança, né? Eu digo que a dança ela é alimento, sabe? De alma, de cura. E quando alguém assiste, muita gente sai transformada ali do palco. Então eu acredito que falta um pouquinho assim, sabe? Como nós estávamos falando, muitas pessoas acreditam que têm o interesse, mas não têm a identificação por não ter o acesso. Digo no meu caso, por exemplo, com o remo. Eu sempre fui o cara do futebol. E daí, em determinado momento da minha vida lá, eu sou um ex-obeso, então eu emagreci 39 quilos com dieta e exercícios. Passei a frequentar muito uma academia para me manter me exercitando. E na academia eu fazia muito aquele remo de máquina. E daí eu remava e tu vai contabilizando ali a quilometragem, né? Daí 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros. Aí eu falei pro meu treinador, né? Eu já tô atravessando o Guaíba, que é aquele rio, lago que nós temos lá no Rio Grande do Sul, né? E ele falou assim, não, tu já tá. E eu falei assim, tu acha que eu seria capaz? Olha, fisicamente falando, não vejo por que não. E daí eu fui procurar o Grêmio Náutico União e remei lá. E me apaixonei pelo remo. E foi assim uma experiência assim, inclusive se vocês nunca tiveram essa experiência, eu já faço a minha recomendação, porque eu entrevistei aqui a Proficati é remadora também, e tem excelentes locais aqui, e é algo assim que tem conexão com a natureza, que é algo diferenciado. Mas eu nunca passou pela minha cabeça isso, porque na minha vida sempre foi assim, futebol, futebol, futebol. Então, daqui a pouco eu conheci a musculação, pô, legal, gostei disso. Daqui a pouco eu conheci o remo, pô, legal. E agora aqui eu já tô olhando pro tênis, que é uma coisa que tá chamando a atenção. A dança é uma coisa que eu confesso que eu sou meio exterminador do futuro, sou meio robozão, sim. Mas eu cheguei a fazer uma aula com um desses amigos aí, que é um dançarino profissional, e ele tirou aquela trava. É pena que eu não pude dar sequência, que eu, por conta das enchentes, viemos para Balneário Camboriú. Mas a dança tem algo muito mágico, assim, sabe? Algo assim de uma certa liberdade que ela te dá de tu conseguir se expressar, de tu conseguir quebrar algumas limitações, de tu ter até mais autoconfiança, né? Porque quando tu está performando ali numa dança, tu sente assim, eu consigo, dá para fazer, eu tenho ritmo, não sou descoordenado, e às vezes a pessoa, por medo, acaba não ingressando, e eu acho que é legal a gente quebrar um pouco essa mentalidade das pessoas, né? Porque eu acho que isso impede muito as pessoas que poderiam entrar na dança e não entram por medo, né? Eu digo que eu sou uma que me apaixonei no primeiro contratempo da dança, mas eu digo que eu não nasci com talento. Eu tive que trabalhar duro para conseguir chegar lá. E ali na escola a gente tem as aulinhas fora do grupo de competição para as pessoas que têm vergonha e perder o medo e começar a dançar. Porque eu digo, a dança ela cura. E assim, eu até falo para elas que às vezes vocês vão ter sentimentos, vivência ali no palco que vocês passariam anos para ter. Porque a dança ela é superação, ela é cura, ela é alimento de alma, é aquela coisa assim, meu Deus, será que eu sou capaz? E aí você vai lá, você faz e tu fala, meu Deus, eu sou capaz, eu posso ir muito mais longe. Eu acredito no meu talento, eu só preciso trabalhar duro. E a dança te desafia, sabe? Tu começa num passinho, depois, mas eu acho que aquele passinho eu também consigo. Se eu conseguir esse, eu também consigo aquele. Então a dança, além de te alimentar a alma, ela te ajuda a te próprio superar. Então eu digo que é uma superação, assim, a dança. Com certeza. Hoje, para quem faz parte do ângulo e ainda por algum motivo não tem conhecimento do grupo de vocês, da dança, da ginástica, como é que essa pessoa faz? Tem alguma seleção, algum teste, alguma triagem? Como é que ela faz para ingressar? Todo ano eu sempre faço uma seletiva, então eu sempre estou chamando, já comecei a chamar já para o ano que vem, já temos mais uma menina que vai entrar para o ano que vem, então eu sempre estou fazendo seletiva, nas aulas de ginástica mesmo, eu acabo sempre dando uma olhadinha e ali mesmo, se eu vejo alguma menina com talento, eu acabo puxando também, mas também vamos ter a partir do ano que vem um grupo de intermediário, então vamos ter o grupo de competição e vamos ter aquele pré-preparatório também
para quem gostaria de competir, mas ainda tem medo e ainda precisa desenvolver para poder criar. Então, assim, nós vamos ter 2 grupos em um só. E além dele, também nós vamos ter para a educação fundamental 1. Nós vamos ter um grupo pela primeira vez de competição também lá. Então, os pequenininhos vão começar a competir também isso na idade de 7, 8, 9, 10 anos. Então, pela primeira vez, já estamos organizando isso para o próximo ano. Porque eu digo, né, a dança é um alimento de alma e como as pequenas e até os maiores acabam vendo elas, eles acabam se apaixonando. E eles querem fazer igual elas, eles querem tentar pelo menos. Então a gente vai ter um grupo intermediário, um grupo iniciante e um grupo de competição dos pequenininhos também. Uhum. Esse grupo de competição dos pequenininhos promete, né? Porque daí vocês já estão preparando aí uma base forte que já vai vir desde o início lá treinado para quando chegar nesse ápice que tu falou, para ele poder depois se aposentar aos 19 anos, né? Temos a gente diz que a gente tem muito talento ali na unidade do Fundamental 1, porque a gente está treinando para o Gebequinho, e estamos, por exemplo, assim, ó, dando um exemplo, temos 6 meninas fazendo estrela sem as mãos. Nossa. Então, isso com uma idade de 8, 9, 10 anos, então já estamos com uma base bem forte, então por isso que a gente resolveu para o próximo ano já investir elas em competições também, porque já dá para avançar com elas. Logicamente que temos uma barreira para correr, que é a vergonha do palco, porque muitas delas são muito novinhas, ainda não se apresentaram, só se apresenta para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, mas já queremos ter um grupo de competição para ser o futuro, né? A gente sempre diz que a gente tem o presente, mas a gente tem que pensar no futuro também e caminhar junto, né? Porque esse meu grupo, eu quero ver elas fora do país, competindo fora do país. E a gente tem uma base aqui também, no Brasil. Com certeza, eu tenho certeza que vocês vão atingir esses objetivos. No que diz respeito da dança, sabemos que está bem avançado e vocês vão competir fora do país em breve. E no que diz respeito à ginástica, tu acha que é possível nós caminharmos para uma estrutura, para uma organização na qual nós possamos formar novas Rebecas no futuro? Sem dúvidas, e não só como Rebeca, como Babi Domingos, né, que é da ginástica rítmica. Tanto porque eu digo de Babi Domingos, a nossa ginástica rítmica aqui de Santa Catarina é um celeiro para a seleção brasileira, né? A mais nova atleta da seleção brasileira juvenil é a Andriele. Ela entrou na seleção brasileira com 13 anos, saiu de Chapecó e foi morar em Aracaju, vivendo junto com a seleção brasileira. Então eu acredito que temos tudo para ser um celeiro tanto de Babi Domingos como de Rebeca. A gente já tem o ângulo que já nos ajuda, criando essa possibilidade de fazer treinamento, não tendo que depender de um clube. Então, se a gente quiser ali treinar e levar em busca de brasileiro, a gente tem a possibilidade, porque o ângulo nos dá essa possibilidade. Então, eu acredito sim que pode sair do ângulo futuras Rebecas Andrades como Babi Domingos. Que maravilha vai ser a gente ver um mundial aí, ver uma Olimpíada, um atleta do ângulo representando o Brasil, hein? Nossa, essa é a expectativa. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu digo que nossos sonhos são grandes porque Deus não dá possibilidade pequena pra gente, não. Então a gente busca sempre o melhor porque a gente tem uma base, a gente tem alguém que nos ajude por trás. Então a caminhada fica um pouquinho mais leve. Não que fica fácil, porque a caminhada é sempre muito difícil, né? Mas quando a gente tem uma base que nos ajuda, a gente só tem um caminho, que é subir. Eu tenho certeza disso, até porque todos os projetos que o Ângulo entra, ele entra de cabeça, ele entra com profissionalismo e com essa sede de vitória, né? Então, estão aí todos os títulos que não deixam mentir, e eu acredito que isso é apenas a base, o alicerce daquilo que vocês ainda estão construindo. Eu acho que tem muito terreno para vocês percorrer. Eu acredito que vocês têm um grande futuro e, como eu falei, nós vamos fazer outros programas aqui para estar falando das competições internacionais, para estar falando dos grandes títulos aí da Heloísa, para estar falando dos futuros atletas que vão ser revelados. E eu parabenizo vocês, que eu acho que é muito louvável se dedicar a esses
esforçar, muitas vezes, e também o colégio de apoiar, muitas vezes uma categoria, segmentos que não são tão quistos, né, da grande mídia, que é muito fácil tu apoiar o futebol, o vôlei, que são tradições do nosso país, né, mas é importante que, se nós queremos novos atletas, se nós queremos maior representatividade, nós temos que fazer a nossa parte e investir, né, nos nossos jovens hoje, investir na nossa base, investir na nossa profissionalização, para que a gente possa estar colhendo os frutos futuros. Eu achei muito interessante porque o Ângelo, quando a gente teve a conversa, ele falou assim: Ju, eu quero um grupo de competição de dança. E aí, se tu parar pra pensar, qual a escola que tem um grupo de dança competitivo? Porque a dança é tão apagada e esquecida no nosso país que a escola acolheu uma cultura que hoje não é vista em escolas. E muitos lugares estão usando a gente como exemplo. E isso é muito bonito, porque quem deu o primeiro passo foi a escola, de dar a possibilidade para a gente ter um grupo de dança. E nisso, até princípio, era para fazer só umas apresentações na escola, eventos. Eu que não me aguento, né? Já levo para competição, tudo. E em tudo que eu levo, a escola abraça. Então, se eu tiver que ir para qualquer lugar, a escola abraça. Então, eu acredito que com a escola Ângelo, eu acho que ele vai ser espelho para outras escolas também, né? De ter um grupo de dança, de ver que a dança também é um caminho lindo de ser percorrido. Não somente como um esporte, né? A gente sabe que o futebol é sempre muito mais visto, mas a dança tem o seu valor, tem a sua magia. Então, assim, quando a escola abriu as portas, não tinha como não pensar, né? Como não honrá-lo a levar eles num nível de competição, né? Então, é uma forma de agradecer a escola em ter esse grupo para não só participar de apresentações, como levar o nome dele nas competições e levar o nome da nossa cidade, né? Que em Lages a gente era os únicos representantes de Balneário Camboriú. Então, foi um orgulho imenso levar o nome da nossa cidade também. Eu imagino, até porque Balneário Camboriú é muito conhecido como cidade, e eu sempre falo que, para dar legitimidade a isso, é interessante nós termos algo nosso que nós possamos estar levando que represente a cidade, porque a cidade, elas são as pessoas que estão aqui, né? Então, muito antes de prédios, Balneário Camboriú somos nós. Nós que representamos essa cidade. Fico muito feliz que vocês estejam representando ela tão bem. Gente, agradeço demais pela presença de vocês aqui. Como eu falei, eu já vou buscar, depois vocês me mandem o link ali que eu quero ver essas apresentações. Achei muito interessante essa apresentação do Silvio aí, que a Heloísa fez. Desejo para vocês muita sorte, que vocês continuem desempenhando aí um grande trabalho. Tenho certeza que muitos outros troféus, muitas outras medalhas irão vir. E vamos, né, buscar os objetivos, buscar os sonhos, realizá-los. E é muito importante que a gente continue, né, unidos. Eu acho muito bacana assim, no colégio, esse senso de família, né? Que quando nós estamos em família, quando nós somos unidos, tudo é mais fácil, porque daí a gente um ajuda o outro, né? Ninguém carrega o peso sozinho. Exatamente. Eu digo que eu fui muito acolhida na escola, até porque eu passei por 2 cirurgias no joelho e tive um episódio de trombose. E eu não queria parar de estar junto com o grupo de dança. E a escola, no mesmo tempo que me acolheu nesse momento tão difícil da minha vida, fez com que tudo fosse muito mais leve, né? Então, eu tive que mudar de unidade para poder dar aula para elas, porque eu não podia subir escada, então eu tive que mudar para outra unidade. E a escola dava um jeito de eu estar ali para poder estar junto com elas. Elas mesmo foram, eu digo que elas foram meu combustível para que eu conseguisse melhorar logo, porque foram 2 anos realmente bem difíceis da minha vida. E eu digo que se não fosse a família ali nossa, que a gente criou, né? Porque família não é só sangue, é a família que a gente constrói no dia a dia. Eu acredito que eu não conseguiria ter essa superação. E eu até digo que todas as nossas premiações é testemunho de Deus na nossa vida, sabe?
porque é através de Deus que a gente tem conseguido se superar, eu ter conseguido voltar a dar aula, as meninas têm conseguido se superar, e a gente, todas as nossas vitórias, principalmente essa de Lages, né, que foi a nossa primeira grande final, a gente glorificamos o nome de Jesus Cristo, porque a gente é testemunha da glória dele, então a gente está muito contente com todos esses resultados, pela ajuda da escola, por nos proporcionar essa oportunidade de ter um grupo de dança, e agradecer realmente a Deus e a toda, até eu digo que tem muita gente que faz parte disso, não é só a escola, né? É minhas alunas, é os pais que me abraçam, que se eu tiver que ir para os Estados Unidos com ela, eles vão dar um jeito e vai me ajudar a levar. Então, assim, eu sou muito grata a todas as oportunidades. Grata por estar aqui para contar um pouquinho da nossa história. É muito importante que a dança seja vista de outros olhos. Obrigado. E Heloísa, obrigado mais uma vez pela tua representatividade, por trazer todos esses títulos para Balneário Camboriú e honrar muito a tua cidade e o teu colégio. Por nada. Então, pessoal, agradecemos a audiência de vocês até agora. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário o seu apoio à Heloísa, à Prof, a todo o pessoal aí que participa do grupo. Vamos ajudar aqui, ó, família anda junto. Então, quero todo o apoio de vocês aqui nos comentários. Curta para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que elas possam conhecer a ginástica, para que elas possam conhecer as danças. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se tu não está inscrito, vai lá agora e te inscreve. Nos vemos aqui na próxima semana. Até mais.